Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título dessa aula que eu vou apresentar é o Sistema Sensorial, a Audição. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre os principais componentes da audição, a forma na qual a audição ocorre, o processamento dessas ondas sonoras que vêm do ambiente, e também a forma de percepção de ondas sonoras de outros tipos de animais não humanos. Bom, de forma resumida, nós temos a audição é a percepção dessas ondas sonoras, que se dá por meio da orelha. A orelha, por sua vez, ela é dividida em três estruturas: a orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa é que tem a função de captar essas ondas sonoras do ambiente. É uma concha acústica que transmite essa informação para o interior da orelha. Depois, essa informação, essa onda sonora, atinge a membrana timpânica, os tímpanos, que por sua vez leva a sua vibração e transmite essa informação para alguns ossículos que se encontram agora na orelha média. São três ossículos, que veremos com detalhe mais para frente, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Após a vibração desses três ossículos, essa informação é passada para a cóclea, dentro do qual se encontra um líquido. E a vibração desse líquido leva essa informação até algumas células ciliadas sensoriais presentes no ouvido interno. E isso, depois, na sequência, essa informação é levada até o cérebro, o sistema nervoso central, por meio de um nervo. E nesse caso, essa informação é levada ao cérebro e chega à consciência da pessoa a informação contida nessas ondas sonoras. Bom, nós percebemos tanto a intensidade do som quanto a sua frequência. Os seres humanos são capazes de perceber frequências variando entre 20 e 20 mil Hz. Nessa figura, nós temos a subdivisão da orelha, como eu disse anteriormente, em três partes: orelha externa, média e interna. Nessa figura eu quero dar um destaque especial para o local onde entra o som na orelha, que é a orelha externa. A orelha externa é formada pelo pavilhão, que, como eu disse anteriormente, funciona como um tipo de concha acústica, onde o som é direcionado para o meato acústico externo. Passando pelo meato, atinge a membrana timpânica, ou seja, o tímpano, e essa película, essa membrana, que ela tem um formato, ela tem uma função semelhante àquele couro que fica sobre os tambores, e a partir do tímpano penetramos na orelha média, que passa pelos três ossículos, eu já citei anteriormente, o martelo, a bigorna e o estribo, direcionando esse som até a cóclea, dentro da qual se encontra um líquido. A vibração desse líquido leva a informação a alguns películos, alguns pequenos pelos que se encontram no interior da cóclea. Essa estrutura chamada de tuba auditiva, ela tem a função de regular a pressão no interior do ouvido da orelha interna. Essa pressão ela tem que ser semelhante à pressão que se encontra fora deste ambiente. Bom, nesse slide eu farei sobre a orelha humana, com ênfase na orelha média e interna, já que a orelha externa eu falei no slide anterior. Bom, a orelha externa, orelha média e orelha interna, a soma dessas três estruturas forma a orelha humana. A orelha externa, eu já falei que ela é composta pelo meato auditivo externo, que é também chamado de conduto auditivo, que é o local por onde essas ondas sonoras entram na orelha humana. Já entrando na orelha média, nós temos a membrana timpânica, ou o tímpano. Essa membrana ela é fina, bem delgada, ela é elástica, ela é muito semelhante a esses couros que ficam por cima de tambores. Então ela percebe essas vibrações que vêm a partir do ambiente e transfere essas vibrações para alguns ossículos presentes no interior da orelha média. São três ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo, nessa ordem. Esses ossículos, além de transmitir essas ondas sonoras em diante ao longo da orelha, têm a função também de amplificar alguns sons que se apresentam em baixa intensidade. E sons que se apresentam em alta intensidade, ele reduz essa intensidade.
Bom, após os ossículos, essas ondas sonoras atingem uma membrana muito semelhante a um tímpano, que é chamada de janela do vestíbulo. Essa membrana, ela transmite ao líquido presente dentro dessa estrutura roxa que estamos vendo na figura. Tem um líquido no seu interior, que essas ondas sonoras são transmitidas para o interior desse líquido, que por fim, explicarei mais em diante, chegará até a cóclea e formará o som. A tuba auditiva já é uma estrutura presente na orelha interna. Ela tem função da regulação da pressão no interior do ouvido. Já sentiram uma pressão interna muito grande no ouvido? É muito comum nós percebermos essa pressão interna quando subimos a serra, saímos da praia, do litoral, e subimos em direção a São Paulo capital ou ao interior. Quando subimos a serra, nós percebemos que a pressão externa se encontra a pressão externa se encontra menor que a pressão interna. Isso pode gerar uma dor e, em situações extremas, pode levar até o rompimento do tímpano. Então, essa estrutura, a tuba auditiva, tem a função de equilibrar a pressão externa e interna. Essa tuba auditiva é um canal que tem conexão com a garganta, com a faringe. A próxima estrutura é a cóclea. É algo semelhante a uma concha de caramujo. No seu interior tem alguns líquidos e também tem alguns pelos, que na verdade são mecanorreceptores. São receptores sensoriais que têm a função de perceber essas ondas sonoras que estão andando nesse líquido, que, como eu falei, vieram a partir da janela do vestíbulo. Os dutos semicirculares são essas estruturas que estamos observando acima, e também é preenchido por um líquido e tem a função de localização espacial. A movimentação desse líquido manda informação para o sistema nervoso central, ou seja, para o cérebro, sobre a posição que o indivíduo se encontra no espaço, bem como a velocidade, no caso, se esse indivíduo estiver se deslocando. Por fim, agora, o nervo auditivo. As informações coletadas tanto pelos dutos semicirculares, que também apresentam mecanorreceptores, quanto pelos pelos da cóclea, que, como eu disse, também tem mecanorreceptores. Essas informações saem pela via por nervos sensitivos, chegam até o nervo auditivo e é lançada essas informações até o encéfalo, o cérebro, que vai interpretar o significado disso. Uma perda auditiva ou deficiência auditiva é a incapacidade auditiva que pode ser parcial ou total. Tem pessoas que têm danos permanentes ou transitórios por um certo tempo na capacidade auditiva. E estima-se que cerca de 5% da população mundial tem alguma deficiência auditiva incapacitante, que impeça que essa pessoa desenvolva suas atividades cotidianas normais, no que se refere à percepção dos sons. Nós temos várias subdivisões das perdas auditivas. Temos perdas auditivas leves, moderadas, severas e profundas. Esse tipo de análise é realizada no melhor ouvido, na melhor orelha. Nós temos duas orelhas. O não funcionamento de uma pode ser substituída por outra. Então, a avaliação da perda auditiva se dá sempre na orelha que melhor funciona. Nessa figura, nós temos uma deficiência auditiva muito comum, que é o perfuramento do tímpano. Nessa figura, esse pequeno buraco é um buraco formado num tímpano, que pode ser muito comum em situações como choques, alguma pancada que a pessoa tomou, ou até mesmo cotonetes. Bom, como sabemos, os morcegos são animais de hábito noturno. Ao contrário do que muitos dizem, a capacidade de visão do morcego é muito boa. Em muitos aspectos, é muito melhor até que a capacidade de visão dos seres humanos. Bom, os morcegos eles conseguem captar frequências sonoras numa intensidade maior que os seres humanos. Enquanto nós captamos ondas sonoras até 20 mil Hz, os morcegos captam até 100 mil Hz. No entanto, para um adicional a essa capacidade de perceber o ambiente, nós temos o sonar dos morcegos, ou bissonar, também chamado de ecolocalização, que é uma localização por eco, que consiste no morcego emitir uma onda sonora, que nessa figura está representado em vermelho. Essa onda sonora bate no objeto, nesse caso uma borboleta nessa figura, reflete uma outra onda sonora,
nesse caso que seria o eco. E ele percebe essa reflexão. E com base nisso, ele tem a noção da distância em que se encontra esse objeto. Essa ecolocalização pode ser utilizada para vários fins, dentre eles, conforme o exemplo dessa figura, perceber aonde que está presa, até mesmo se localizar no ambiente, para que durante a movimentação, o voo, o morcego, por exemplo, não se choque contra a parede. Bom, além dos morcegos, musaranhos, baleias e golfinhos também têm a capacidade de utilizar a ecolocalização, ou seja, sonares, a localização por eco. Nessa figura nós temos do lado direito um golfinho lançando um sonar num peixe e percebendo a sua localização a partir disso. Bom, apesar do meio aquático ser um ambiente diferente com relação ao meio terrestre, um ambiente seco, existem animais amplamente adaptados para ouvirem no ambiente aquático, como por exemplo alguns mamíferos aquáticos, como a baleia, o golfinho, o boto, o leão marinho. Esses animais eles são altamente dependentes da sua capacidade de percepção do meio ambiente, a sua audição. Bom, os tubarões também têm uma capacidade especial de perceber vibrações, ondas sonoras, movimentações na água, que é por uma estrutura chamada linha lateral, que observamos nessa figura no canto superior direito. A partir dessa estrutura, ele consegue perceber animais que se encontram nadando nas proximidades e a aproximação de predadores ou presas. Bom, muitos insetos e aracnídeos têm a capacidade de perceber ondas sonoras. Nessa figura à esquerda, nós temos uma aranha d'água. Aranhas, muitas, apresentam algumas fendas ou até mesmo alguns pelos que têm a capacidade de perceber sons de baixa frequência. Muitos insetos também, como a cigarra, o grilo, o gafanhoto, apresentam tímpano, semelhante ao nosso tímpano. E a oscilação, a movimentação desse tímpano leva a informação até o sistema nervoso central, onde é percebido esse tipo de som. Tanto nos aracnídeos quanto nos insetos, os sons podem ser utilizados, em muitos casos, para atração sexual, para comunicação entre animais de sexo oposto. Bom, os anfíbios, como por exemplo o sapo, a rã, a perereca, a cobra cega, também chamada de cecília, e nessa foto a salamandra, existe uma grande diversidade de formas de desenvolvimento de formação das orelhas. Como por exemplo, a salamandra, esse animal alaranjado nessa figura, que pode ter outras cores também. A salamandra, ela não tem a orelha interna. No entanto, isso não compromete a forma na qual esse animal percebe os sons. Os répteis, eles também apresentam capacidade de perceber sons. Nessa foto eu trago dois exemplos, lagartos e crocodilos, jacarés. Ambos apresentam vocalização, que é a capacidade de emitir sons. E além disso, perceber esses sons. E geralmente essa troca, essa comunicação por meio de sons, está relacionado com territorialidade, ou seja, conquista e domínio de um território. E também acasalamento, atração sexual. Bom, as aves também apresentam uma grande diversidade de formações de orelhas, apesar de todos os animais apresentarem basicamente os mesmos componentes. Aqui eu trago dois exemplos, a coruja das torres, que é uma coruja que ela tem hábito noturno e geralmente ela caça em situações de ausência de luz. No entanto, ela tem uma capacidade de perceber sons de baixíssima intensidade de suas presas. Então ela caça com bastante eficiência em ambiente escuro graças à sua audição. Nessa foto da direita nós temos um andorião da caverna, que tem 4 espécies conhecidas deste animal. Este animal ele apresenta também a capacidade de emitir ecolocalização, semelhante aos golfinhos, ao morcego e outros animais também. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.